e as pessoas com urgência, né, para receber por conta de, o aniversário da minha mãe, do meu pai, da minha avó, é uma formatura, já é final de semana, ou a empresa vai fazer um evento e queria já a cortina lá, e eu correndo para dar tempo de largar nos correios, né, os correios depois, graças a Deus, começaram a passar lá no meu portão para pegar, que no começo eu tinha que eu levar e eu não queria sair de dentro de casa, né, então quem levava para mim era esse meu amigo Jorge, e depois os correios começaram a passar lá em casa para pegar, e aí eu não precisei mais eu sair, né. Então o rapaz do correio passava lá, chamava lá e eu comecei a despachar, né. A minha tia ficava cuidando quando ele chegava para me avisar, minha filha também, eu dizia, fica cuidando lá o portão que quando o rapaz chegar, né. Então no final de tarde ali, perto das 6 horas, o correio passava. E aí era aquela correria, né, era aquele... Porque eu tive que aumentar os prazos. Porque eu tive que aumentar os prazos, senão não dava tempo, não dava conta de fazer tudo num dia só, né? A demanda estava sendo maior do que o tempo de processo de fazer cada uma. Porque eu não tava dando conta, né, da demanda, então eu tive que aumentar os prazos. Só que as pessoas sempre estavam com urgência para receber, né? E elas não sabiam que era só eu fazendo até então. Eu não expunha isso, né, que era só uma pessoa fazendo, que não tinha equipe, que não tinha outras pessoas fazendo. E eu fui aumentando os prazos até que chegou em 4 dias, né? Chegou em 4 dias de prazo, então a pessoa sabia que eu só ia fazer a postagem, só ia despachar o produto, né? Dali 4 dias. Então, se ela tivesse muita urgência, que não tinha o que fazer, né? Chegou uma hora que eu tava tão exausta, eu cheguei no meu limite da exaustão, que eu não sabia mais o que fazer, porque eu não podia levar ninguém de fora lá pra dentro da minha casa para me ajudar, porque eu tinha medo de levar o vírus para minha família, né, para minha tia, para minha mãe, para minha filha e para mim também, que como eu estava muito acima do peso, eu ainda estou acima do peso, ainda venho lutando contra a obesidade, né? Mas naquela época eu também estava muito mais acima do peso do que agora. E eu também tinha medo de pegar, porque, né, também era do grupo de risco. E aí eu lembro de um dia eu chorando, assim, orando pra Deus, pedindo pra Deus, meu Deus, tudo que uma pessoa quer é isso, é que o seu empreendimento dê certo, que a sua ideia dê certo, seu projeto, e tá dando super certo, mas eu já não sei mais o que fazer, porque eu não aguento mais de cansaço. Era noites e noites, era de vira e vira, e a minha mãe às vezes tinha que me chamar lá, de me tocar em mim, assim, pra me levantar, porque eu tava tão exausta que o despertador tocava e eu nem ouvia, né, eu nem ouvia. E a minha mãe ia lá e me chamava porque ela sabia que se eu não acordasse, chegaria no final do dia, eu não ia conseguir fazer os envios. E tem as reputações do vendedor lá no site, né? Tem um prazo para enviar. E como eu já tinha aumentado o prazo para 4 dias, ainda, ou seja, eu tinha 4 dias para fazer, tinha que fazer tudo, e estava sempre entrando venda, né? E aí eu ficava, meu Deus, eu não tô mais dando conta e eu não sei mais o que fazer. E quem que ia ir lá também para me ajudar, né? Todo mundo em isolamento social. Meus parentes, tudo também trabalhando, né? Também tentando que se virar para se sustentar, né? E aí eu lembro de eu chorar e pedir ajuda para Deus, meu Deus, né? Quem que vai poder vir me ajudar? E outra, eu não posso colocar em risco, né? E aí me veio, Deus me deu a intuição de eu isolar a garagem, que era do lado de fora da casa, né? E eu ver com um primo meu, que também estava desempregado na época, de quem sabe ele não vir me ajudar, mas eu isolando a garagem, porque tinha o espaço da garagem, né? E eu tinha aquela outra tábua que era um pouco menor, que o Jorge me mandou, meu amigo Jorge me conseguiu, as tábuas dos armários. Eu digo, eu vou pegar essa outra tábua aqui, que é menor, mas é a que tem, né? E vou colocar lá na garagem, vou isolar tudo lá com plástico, porque plástico eu tinha, né? Para ele não ter acesso à parte interna da casa. E vou ver se ele pode, se ele quer vir me ajudar. No começo ele ficou meio assim, né? Porque ele nem tava sabendo o que eu tava fazendo. E ele, não, não, prima, eu vou. E aí ele começou a ir, foi o que me deu uma respirada, sabe? Porque aí ele já adiantava para mim os cortes, né? Já cortar na medida certinha, cada cortina, e já fazia a bainha para mim ali com os ilhós. E aí a parte da manga era a minha parte. Então também eu ia pro computador para baixar as etiquetas de envio, deixar já impressa, né? E aquelas mais emergenciais eu já deixava impressa e já pendurava eu fiz um quadrinho assim para já ir pendurando ali as etiquetas, né? Que eram aquelas que eu ia enviar naquele dia, né? Deixava pendurada ali naquele muralzinho ali, as que eram mais urgentes do dia, né? Para me enviar, para mim não atrasar a minha reputação lá de vendedora, porque se tu atrasava o envio, afetava a minha reputação de vendedora. E eu sempre zelei, né? Graças a Deus foram poucas, a maioria era 5 estrelas, né? Das pessoas que compraram, que adquiriram. Foi muito poucas, assim, que eu não tive 5 estrelas, muito por conta dos atrasos dos correios, né? Ou porque eu atrasei de mandar, por causa que eu não, as pessoas não sabiam que eu atrasava porque eu não estava mais conseguindo, né?
Então, algumas que não foram 5 estrelas foi por conta disso, mas de reclamação mesmo em si do plástico, graças a Deus, nunca teve, né? E quase todos, assim, praticamente foram elogiando, foram dando seus feedbacks, né? E dando os seus relatos. Ah, eu lembro que na época eu queria ser uma mosquinha, assim, pra estar lá naqueles momentos que as pessoas estavam usando a cortina, de estar lá na hora que elas recebessem nas suas casas a minha cortina, sabe? De ver aquele momento delas usando. Eu queria tanto poder presenciar, né? Muitos relatos que eu tive, mas muitos também eu não obtive, né? E as pessoas não sabiam quem é que estava por detrás daquilo tudo, né? Ninguém sabia. E na época nem me passava pela cabeça fazer isso que eu tô fazendo agora, que é de vir aqui contar, de aqui falar, sabe? Porque eu tava tão focada em fazer, 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 fazer e dar conta, né? E até porque eu tava desempregada, eu tinha que me sustentar, eu tinha que sustentar minha filha, porque eu sou separada do pai dela já desde que ela tem 1 aninho. E eu, tipo, eu tinha que fazer acontecer, né? Eu tinha que fazer acontecer. Então eu tava tão focada em trabalhar, 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 fazer, né? E toda hora parando pra responder cliente, porque toda hora ficava entrando notificação. Ou o meu WhatsApp também, que tinha o telefone de contato, também apitava de pessoas entrando em contato, querendo encomendar. Então era uma loucura, porque eu tinha que toda hora parar a produção e responder. E voltava pra produção. Aí apitava de novo, eu parava, respondia, voltava pra produção. E também quando eu vi que estava acabando o material, eu já tinha que ir atrás dos fornecedores para repor material. Ficar também olhando lá os anúncios, né? Para ver se estava tudo certo com os anúncios. De vez em quando eu tinha que dar uma revisada nos anúncios. Ver os feedbacks também das pessoas. Para mim também ir atrás de conteúdo para postar também nas redes sociais. Manter as redes sociais também ativas, né? Então, Jesus, né? É uma loucuragem. A parte do empacotar ali. Tinha que ter toda uma dobração certinha para caber no envelope, né? E no começo também eu não tinha os envelopes, né, bonitinhos de envio. Eu comprei papel pardo, eu comprei um rolo de papel pardo e eu fazia as embalagens no papel pardo, né? Tentava dar o meu melhor para a embalagem ficar bem bonitinha, mas era papel pardo. Depois que foi melhorando a situação, né, que eu fui conseguindo ter fluxo de caixa, que eu investi então em embalagens, né, embalagens mais bonitinhas com os logos das plataformas que eu vendia, né? Para ter uma melhor apresentação também. Logo de início eu já comecei, já fiz os panfletinhos, né? Com Cortina do Abraço, RSO Confecções e tinha o meu contato ali. E foi assim, foi extremamente exaustivo. Se, assim, se contar, ninguém acredita. Por mais que eu conte aqui, vocês não conseguem ter noção. Eu vou ver se eu pego, já peguei, né? Todos os meus registros que eu tinha salvos no meu pendrive para trazer os bastidores, porque isso eu não postava, porque eu não queria que as pessoas vissem que era só eu fazendo, né? Que era só uma pessoa fazendo. E eu também tinha muita vergonha de me expor. Eu não queria me expor, eu não queria aparecer. Tanto que eu, todos esses anos, nunca tinha passado também pela minha. Sempre tive essa vontade de contar essa história, mas nunca tinha passado pela minha cabeça, assim, de fazer isso que eu tô fazendo agora, de trazer essa história, né? Porque eu me inscrevi várias vezes em programa de televisão e nunca fui chamada. Tentei participar, né? E eu digo, quer saber? Eu vou ter que aparecer, eu vou ter que me mostrar, porque senão as pessoas não vão saber, e sabe? E foi incrível demais para ficar guardado só para mim. E as pessoas, eu queria muito também que as pessoas que adquiriram, que as pessoas que compraram, né, nesses sites, que elas pudessem me trazer esse feedback, sabe? Eu digo assim, enquanto eu não trazer essa história à tona, enquanto eu não falar isso, que é o meu sonho, sabe? Eu tenho esse sonho, eu fiquei com isso meio que entalado, assim, sabe? De querer realizar esse sonho, de aparecer em algum programa para contar isso, para as pessoas saberem que por detrás daqueles anúncios que elas viam, porque na internet, quando tu colocava lá no Google, né, curtindo abraço, a maioria dos anúncios que apareciam, dos registros, pelo menos para venda, né, tinha vários registros, mas para vender nesses sites, que eram sites muito conhecidos, a maioria dos anúncios eram os meus que apareciam lá. E eu queria muito que essas pessoas me dissessem, né, quem adquiriu, ou se viram pelo site, podiam nem ter comprado, mas que tivessem visto, que me relatassem, tipo, tu viu meu anúncio lá? Ah, tu ficou sabendo que tinha Cortina do Abraço para vender? Tipo, eram os meus anúncios, sabe? E foi tão incrível, tão incrível. Muitas geriatrias, muitas escolas, né? Que aí eu fico pensando, bah, e no começo eu ouvia, tipo, quem é que vai querer isso, né? E tantas pessoas quis, e principalmente o Congresso da Enfermagem, o 23º Congresso, teve um evento, né? Que reuniu todos os estados. Eles compraram uma cortina minha e foi notícia a capa da notícia que saiu desse congresso foi com a minha cortina, foi o uau, assim, da notícia, né? E eu fiquei, nossa, no congresso da enfermagem, da área da saúde, usando a minha cortina. Ou seja, é,
Isso para mim foi muito gratificante porque cada vez mais que saiu uma notícia só confirmava a eficácia, sabe? A eficácia e a qualidade daquela cortina que era minha. Ou seja, a eficácia da segurança, da proteção e também a qualidade do meu produto, que era a minha cortina do braço, né? E por si só ela também ia se divulgando, porque as pessoas começaram a ver que tinha para vender, então se tinha para vender, elas podiam também adquirir, né? Então se tu vê uma reportagem e tu vê uma cortina lá, foi o que eu fiz no primeiro, foi o que eu tinha feito no início, né? Eu queria uma cortina e fui ver se tinha para vender e não tinha. Então, depois que começou a se divulgar, as pessoas começaram a ver e eu atrás de querer ver se tinha para vender, e aí de fato tinha, que aí eram os meus anúncios, né? E foi muito gratificante, assim, eu pude me manter o meu sustento durante toda a pandemia, que foi quando eu achei que ia ser a pior fase da minha vida, né? Porque eu já tive passado por várias dificuldades financeiras. Eu tava fazendo faculdade, eu tava trabalhando nessa instituição da área social. E aí, quando chegou a pandemia, tudo se acabou, né? E aí eu pensei, deu, né? Agora eu tava indo em busca da minha liberdade financeira, de conseguir as coisas para mim, para minha filha, né? Da minha vida, a não depender tanto da família. E aí, quando veio a pandemia, que eu tive que parei faculdade, parei tudo, eu pensei, pedi demissão, né? Eu pensei, deu, agora eu vou voltar a ficar na pimbaíba, né? A depender 100% dos outros, que é péssimo, né? Às vezes tu quer sair, tu quer comprar uma coisa pro teu filho, tu tá precisando de alguma coisa e tem que ficar pedindo, tem que ficar se explicando para que tu quer, né? Ver se a pessoa pode te ajudar, te emprestar. E aí, tá, agora que eu vou voltar, vai voltar a ser tudo como era antes, né? E aí, com essa ideia que, graças a Deus, eu levei adiante, porque eu realmente acreditei que pessoas fossem querer, assim como eu compraria, se tivesse lá na universidade da minha irmã para vender, eu compraria. Eu pensei assim como eu compraria, pode ter várias pessoas no mundo que também comprariam, né? E que, graças a Deus, que eu fui por essa intuição. E não pela intuição de que ninguém ia querer, né? Que nem algumas pessoas ouvi falar assim, né? Que nem algumas pessoas, tipo, ninguém vai querer isso, né? Ainda bem que eu fui pela minha intuição. Porque eu pensei, mas se eu compraria, talvez outras pessoas pelo mundo também comprariam, né? E graças a Deus deu certo, né? Deu super certo. E aquilo ali, essa ideia de fazer para vender, me salvou.